Meus amigos e minhas amigas, eu vou falar de dois assuntos principais neste vídeo. O primeiro será o mito e o carisma do Lula foram para o brejo. Lula foi considerado um dos políticos mais carismáticos desse país. Foi e é ainda, ou atingiu uma popularidade que nunca outro presidente alcançou. E qual a base disso? Porque se nós olharmos, o Lula viveu de promessa. Vivia de promessa que ia fazer. Vivia de promessa que era honesto, que era contra os corruptos. E, no entanto, ele teve 8 anos no poder e provou exatamente o contrário. Ou seja, ele não fez nada. Ele praticamente nada. Ele não fez. A única coisa que realmente o Lula fez, que teve uma certa importância para a população, daí a sua popularidade, é que ele aumentou o salário mínimo muito acima da produtividade da economia brasileira. Olha, isso é dar com a mão e tirar com a outra, porque esse aumento salarial é exatamente isso que está pesando na inflação e está pesando no baixo crescimento da economia. Como assim? Olha, se o salário sobe muito mais do que a produtividade, quem paga isso é redução de lucro e etc. E com isso ninguém quer investir. E não investindo não tem crescimento. E como não tem crescimento e os salários aumentaram, evidentemente os preços aumentaram. Isso é a base da inflação. O Lula, além de não ter feito nada do ponto de vista econômico, ao contrário, destruiu a Petrobras, né? Com aquela política de comprar petróleo a preço de mercado e subsidiar a venda aqui no Brasil. Destruiu a empresa Petrobras, que hoje é uma das empresas mais endividadas do mundo, com a espada em cima da cabeça da Petrobras. Os juros dos Estados Unidos podem começar a subir e as dívidas da Petrobras são em dólares ou referenciadas em dólares. Então qual... E outra coisa mais, o período do Lula vai ser considerado na história, o seu governo, como um dos governos mais corruptos que já aconteceram no país. Então qual o motivo desse carisma, desse mito do Lula, que todo mundo está pedindo, olha, vem aqui para eleger meu candidato, diga que apoia meu candidato. Tem gente lá no Ceará até fazendo montagem para dizer que ele está apoiando o candidato do PT. O Lula virou Midas. Antes, ele botava a mão, as pessoas se elegiam. Até os postos. Dilma foi eleita, Fernando Haddad foi eleito, em função do Lula. Hoje, Lula bota a mão e, ao contrário de Midas, não é ouro, é outra coisa que a gente chama M aqui no Brasil. Vejamos, este ponto é muito importante. O Lula, como aconteceu agora com a Marina, está acontecendo com a Marina, esse carisma todo vem porque era um cara pobre, do Nordeste, etc. Hoje, Lula é um dos homens mais ricos do país. O filho dele é milionário, ele é milionário. E, evidentemente, Lula é uma das pessoas mais desonestas desse país. Então, tudo isso fez com que esse mito, esse carisma, começasse a derreter, e é o que está acontecendo agora. Vamos ver agora na prática o que está acontecendo. O candidato dele aqui no Rio de Janeiro é o Lindenberg, do PT. E veja só a última pesquisa, como é que está a situação aqui no Rio de Janeiro. Pezão, 31%.
Garotinho, 24%. Crivella, 16%. Lindenberg, 9%. Em último lugar, esse é o candidato que Lula faz propaganda na TV pedindo votos aqui no Rio de Janeiro. Vamos para Brasília. Brasília, o candidato Lula é o Agnello. O Agnello está perdendo até por ficha suja, que é o cara que substituiu o Arruda. Vamos lá. Hollenberg, 32%. Frejá, que é o ficha suja, 24%. Agnello, 19%. Bahia, Paulo Souto vai ganhar no primeiro turno, 43%. Rui Costa, do PT, apoiado por Lula, 27%. Ceará, Eunício, 43%. Camilo, 38%. Nesse caso aí, o Lula não participa, fez um acordo político para ele não apoiar nenhum dos dois. É por isso que o candidato dele está em boas condições, com chance de ganhar. Espírito Santo, o candidato do Lula é o Roberto Carlos, do PT. Vamos lá, Paulo Hartung, 50%. Casa Grande, 28%. Roberto Carlos, 2,5%. Goiás, que Lula prometeu derrotar o Marconi Perillo. Marconi está com 42,1%. Eles, Rezende, 24,2%. Vanderlan Cardoso, 10%. Antônio Gomide, do PT, 5,2%. Lembre-se que o ódio do Lula em relação a Marconi Perillo, porque Marconi disse no início do mensalão, quando Lula o negava, que ele avisou para o Lula. Essa raiva que ele tem do Perillo e queria derrotar o Perillo lá em Goiás. Olha o resultado aqui que está. No Maranhão, quem ganha é o Flávio Dino. O candidato do Lula, o Edson Lobão, não vai. O Flávio vai ganhar no primeiro turno. E em São Paulo, meu amigo, o Alckmin está apto, prestes a ganhar o primeiro turno. No primeiro turno, o candidato do Lula, o Padilha, não vai nem... Claro, você vai ganhar no primeiro turno, mesmo que haja um terceiro turno, o candidato Padilha não entrará. Quem vai entrar é o Paulo Scaff. Então, o quadro, esta é a maior derrota eleitoral do Lula. Aliás, é o político que terá a pior derrota nessas eleições, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a popularidade, quando o mito, quando o carisma não é sustentado com bases fundamentais, com bases éticas, com bases honestas, com competência, com capacidade, ela não se sustenta. Como não está sustentando o que aconteceu com a Marina Silva agora? Ela, pela morte do Eduardo Campos, ela foi lá para cima, parecia a grande vencedora. E agora, eu acho que ela não vai para o segundo turno. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. E eu tenho prazer, porque isso eu venho dizendo há algum tempo. No dia que o Lula começasse a cair, ele cairia de vez como uma jaca. E é o que está acontecendo. Porque aqui são alguns estados que eu escolhi para olhar a pesquisa e onde ele vai lá dizer e pedir voto para os seus candidatos. Muito obrigado. Um grande abraço.